Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Hoje, encerrando nossa série sobre inequações, trataremos de inequações do segundo grau. Eu queria fazer um agradecimento especial ao meu grande amigo professor Benedito, lá da Universidade Federal de Jataí, que propôs esses temas de equações e inequações devido à grande dificuldade de seus alunos. Então, esse vídeo é dedicado especialmente a vocês. Nosso objetivo então é estudar coisas desse tipo: ax ao quadrado mais bx mais c, onde isto possa ser maior ou igual, maior, menor ou igual, menor ou ainda diferente de zero. Em todos esses casos, nós estamos supondo a diferente de zero. Nós dividiremos esse vídeo em 3 exemplos antes de apresentar uma análise geral de inequações desse tipo aqui. Começamos com esse primeiro exemplinho aqui. Imagina que você tem então x ao quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a zero. Então a pergunta é: como podemos determinar as soluções dessa inequação? Observe que, por exemplo, se eu testar x igual a 1, então eu tenho 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. 1 ao quadrado é 1, menos 5 é menos 4, mais 6, 2. Claro que isso é maior que zero, ou na pior das hipóteses, né, maior ou igual a zero. Se eu testo, por exemplo, já x igual a 2,5, 5 sobre 2, escrevendo na forma de fração, fica mais fácil para a gente efetuar as continhas. Então nós temos a seguinte situação. Tenho 25 sobre 4, menos 25 sobre 2, mais 6. Se tirarmos o mínimo aqui, dá 4. Fica então 25 menos 50 mais 24. Isto é menos 1 sobre 4. Então, portanto, menor que zero. Então, nesse simples exemplo, nós encontramos um valor que é uma solução desta equação, enquanto um outro que é maior do que ele não é a solução desta mesma inequação. Então, como devemos fazer para proceder? Tentar indefinidamente não parece ser a melhor estratégia. O que nós precisamos fazer é recordar a construção de gráficos de funções quadráticas. Se nós estivéssemos trabalhando com esta expressãozinha, x ao quadrado menos 5x mais 6, então teríamos uma função quadrática. Para elaborar o gráfico dessa função, o que nós precisamos fazer no primeiro caso? É descobrir as raízes caso existam. Então, é determinar as soluções desta equaçãozinha do segundo grau, a qual nós temos inclusive um vídeo que ensina como resolver. Então, como eu posso resolver esta inequação do segundo grau? Vamos recordar lá que você precisa calcular o delta primeiro. Então, é b ao quadrado menos 4ac. No caso, nós ficamos com menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1 vezes 6 é 24. Portanto, o delta é 1. As raízes, então, são dadas por menos o valor de b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Uma raiz, então, é 5 mais 1 sobre 2, 6 por 2 é 3, e a outra raiz é 5 menos 1 por 2. 5 menos 1 é 4, dividido por 2 é 2. Determinamos, então, as duas raízes. Segundo passo é identificar nesta função quadrática, então, o valorzinho de a. A é 1, portanto, maior que zero. E o que é conhecido, então, é que o gráfico de funções quadráticas são parábolas. Quando o coeficiente do x ao quadrado, nosso sozinho, é positivo, essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Então, agora, se nós fizermos um esboço do gráfico, ele vai ficar uma coisa desse tipo assim. X, y. Vamos imaginar que aqui é o 2 e aqui é o 3. As raízes da nossa equação. Esse ponto de interseção, vocês podem descobrir facinho, é o 6. Esse aqui mais embaixo é o vértice, mas ele não é o que interessa o nosso problema. Neste situação, agora a gente volta ao problema. O que nós queremos é determinar o x onde esta inequação seja maior ou igual a zero. Se eu olho para o gráfico,
Então, eu estou olhando para os valores de x que eu ponho aqui, que fazem o gráfico da função estar na parte positiva do eixo y. E a parte positiva do eixo y é justamente o que está acima do eixo x. O que está acima do eixo x, observa, é tudo que está à direita de 3, bem como tudo que está à esquerda de 2. Então, eu vou pôr um maisinho aqui para a gente entender que este pedaço que eu pintei de azul é justamente o que está acima do eixo x. A parte negativa da nossa função é justamente o que está entre 2 e 3. Eu estou pintando de vermelho aqui. Então, se a gente fosse resolvendo o nosso problema, apresentando a solução, o que nós percebemos é que todo x maior ou igual a 3, porque permite a igualdade ser zero, né? Bem como todo x menor ou igual a 2, é a solução do problema. Como nós escrevemos então a solução? A solução, portanto, são os números reais que são maiores ou iguais a 2, menores ou iguais a 2, ou maiores ou iguais a 3. Você pode escrever assim o conjunto de solução, ou pode escrever ele no intervalinho. Todo número menor ou igual a 2 está nesse intervalo, e todo número maior ou igual a 3 está neste outro intervalo. Observe que se minha pergunta agora, assim, por exemplo, eu fizesse uma letra A e a letra B aqui. Por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 menor do que zero, estrito. Então, a solução para esse problema está aqui, ó, é todo número que esteja entre 2 e 3 de forma estritamente. Então, quando nós fazemos essa análise para o mais, também, como consequência, a gente obtém o do menos aqui. Então, uma solução para esse problema aqui seria os números reais que estão estritamente entre 2 e 3, escrito na forma de um intervalinho aberto, 2, 3. Bom, este era um exemplo que possui, então, duas raízes. A concavidade era para cima e ele corta o eixo x em 2 pontos. Vejamos este outro exemplo. Próximo exemplo, então, nós temos essa inequação, menos x ao quadrado mais 8x menos 16, coloquei menor ou igual a zero. O que nós precisamos fazer, então, é primeiro resolver a equação. Resolvendo a equação, delta fica b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o valor de c. 64 é 8 ao quadrado, menos vezes menos é mais, vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4, vezes 16, 64. O delta, portanto, é zero. O x, então, fica menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Então, nós temos menos 8, observe que somar ou subtrair zero é indiferente, sobre menos 2, portanto, uma única raiz, que é 4. O segundo passo era justamente identificar o sinal de a, para que vocês não se percam. O a não é negativo, menos 1 é negativo, então recorde que a concavidade tem a parábola voltada para baixo. Então, o que a gente precisa fazer agora é montar um esboço do gráfico. Mas, como eu havia observado, gente, para nós importa simplesmente que parte do gráfico está acima ou abaixo do eixo x. Então, vocês vão ver em várias soluções, os autores nem colocando, destacando o eixo y como a gente fez. Então, eu vou fazer isso nesses moldes. Esta parábola tem a concavidade para baixo e o único ponto onde ela encosta no eixo x é justamente em x igual a 4. Então, ela vai fazer uma coisa desse tipo, tangenciar o eixo x em x igual a 4. Então, este é o gráfico da nossa funçãozinha quadrática, se eu penso isso aqui como uma função. O que a gente tem é que todo esse pedaço do gráfico está abaixo do eixo x, portanto, sempre menor do que zero. Só o que estivesse acima seria positivo. Então, a solução para o nosso problema é o quê? São todos os números menores ou iguais a 4 ou maiores ou iguais a 4. Ora, mas isso é todo número real. Observe que, por exemplo, se esse problema aqui fosse um 2a, aqui fosse um 2b, menos x ao quadrado mais 8x menos 16, estritamente menor do que zero. Se fosse estritamente menor que zero,
nós deveríamos remover o 4, porque nós não queremos onde seja 0. E aqui a gente determinou exatamente o valor de x onde ele é 0. Nesse caso, a solução ficaria como? São os números reais diferentes do número 4. Se você não gosta dessa notação, você pode escrever são x em R, tais que x não é 4. Ok? Então, este tipo de análise é poderosíssimo. Vejamos um último exemplo. Este a gente vai ver que ele não possui nenhuma solução. Então, nós temos a nossa inequação, 3x ao quadrado. Perdão, quis dizer que ele não possui nenhuma raiz real. Essa inequação, então, nós queremos resolver a inequação 3x ao quadrado mais 4x mais 5 maior do que 0. O primeiro passo é tentar determinar as raízes. Se nós fôssemos determinar as raízes, o que acontece era primeiro calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, nós temos 16, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. 16 menos 60, nós ficamos com menos 44. Então, isso é menor do que 0. Portanto, a nossa expressão não possui raiz real. Isso não impede a gente de fazer o gráfico. Isso diz simplesmente que esta expressãozinha aqui, o gráfico, né, dessa função quadrática 3x ao quadrado mais 4x mais 5, não corta o eixo x em nenhum ponto real. Então, nosso segundo passo é identificar o A. O A é 3, portanto, maior que 0. A parábola tem a concavidade voltada para cima. E o terceiro passo é, então, fazer o gráfico. Se nós fôssemos fazer o gráfico, esse ponto aqui, onde a gente chama ponto de inflexão, é justamente o vértice da parábola, mas o que essa continha aqui em cima garante para a gente é que não possui nenhuma raiz real. De modo que esta parábola não corta em momento algum o eixo x. Então, para todo valor de x, ela está sempre acima do eixo x. Portanto, para todo valor de x, ela é sempre positiva. Então, a solução para o nosso problema aqui são os números reais. Se esse aqui fosse um 4a maior que 0, por exemplo, um 4b poderia ser assim, ó, menor que 0. Aí eu pergunto para vocês, quais são os valores de x que fazem com que esta inequação seja verdadeira? Olhando para o gráfico aqui, a gente percebe que nenhum. Por quê? Sempre está acima do eixo x. Então, não possui solução. Portanto, conjunto vazio. Galera, se vocês forem escrever vazio, vocês escrevam assim ou assim. A gente que é professor, a gente percebe muitas vezes aluno escrevendo assim, ó. Isto, gente, não é vazio, viu? É o conjunto que contém o conjunto vazio. Portanto, ele tem um elemento. Então, vamos encerrando o vídeo, apresentando agora aqui uma consideração final sobre inequações do segundo grau. Então, inequações de segundo grau, situações desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, maior igual, maior, menor, menor igual ou diferente de 0. E o que a gente precisa para resolver essas inequações é, primeiro, identificar o A. O A positivo ou o A negativo. Se o A é positivo, concavidade para cima, um desses três casos ocorre. Qual é o primeiro caso? Delta positivo. Se o delta é positivo, na inequação ela possui duas raízes distintas. Então, corta o eixo x em dois lugares. De modo que os valores menores do que uma primeira raiz e maiores do que a segunda raiz fazem com que o gráfico seja positivo. E o que estão entre as duas raízes é negativo. Se o delta for zero, ela só possui uma raiz. Ou, também dito, duas raízes reais iguais. Então, ela só encosta no eixo x nesta única raiz. E para todo valor que esteja tanto à direita quanto à esquerda dessa raiz, a nossa função é positiva. E sendo zero somente nesta raiz. Então, você consegue resolver essas inequações dependendo da pergunta. Se for maior, você sabe onde é maior. Se for menor, é menor. E aqui é a mesma coisa. Bom, se o delta for negativo, então quer dizer que não corta o eixo x. O gráfico vai ter uma cara parecida com isso. Então, para todo valor de x real,
nosso gráfico está acima do eixo x, portanto é positivo para todo mundo. Se a pergunta fosse, onde essa inequação é negativa, não teria solução, foi o nosso terceiro exemplo. E ainda, bom, se o A não é positivo, o A é negativo, então a gente faz considerações análogas para o delta, maior, igual ou menor do que zero. Se ele é maior que zero, duas raízes, acima do eixo x positivo, então entre as duas raízes é positivo, e a esquerda de uma raiz e a direita da outra é negativo. Se o delta for zero, só tem uma única raiz, e a função ela é negativa tanto à direita quanto à esquerda dessa raiz, sendo nula apenas nela. E se o delta for zero, então o gráfico nunca corta o eixo x, porém está sempre abaixo do eixo x, portanto a função é negativa em todos os valores reais. Sobre inequações do segundo grau era isso, esse vídeo ficou um pouco extenso, mas justamente por isso deixamos ela por último, é um tema um pouco mais complicadinho. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, por favor, deixem um joinha aí no final do vídeo. Muito obrigado, estamos sempre à disposição para ajudar vocês.